Olá, graça e paz. Que é o pastor Cláudio mais uma vez trazendo aqui dessa feita para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Mais uma reflexão a respeito das lições da Escola Bíblica Dominical, das revistas da CPAD. Agora comentando nessa primeira parte a lição de número 5, que vai ser ministrada nas escolas bíblicas dominicais, todas as nossas igrejas Assembleia de Deus, no dia 29 de janeiro. Tema que estaremos estudando em sala de aula, que desejar nós estamos aqui procurando trazer aqui já uma participação, um estímulo a você que já durante a semana já começa a estudar a revista, se preparando, estudando a lição, se preparando para o grande dia ali da participação em classe. Com certeza Deus ele já vai desejar abençoar ricamente a sua vida. O tema sobre o avivamento na vida da igreja vem falar sobre o avivamento na vida de todos nós. Podemos aqui já aprender que dentro desse tema, quando fala de igreja, nós não somos igreja individualmente. Fazemos parte da igreja enquanto estivermos no corpo de Cristo. Há quem diga assim, não, eu sou o templo e morada de Deus. Sim, a palavra do Senhor diz que aquele que crê em mim, e se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiveres em mim, e cumprirdes a palavra do Senhor, o próprio Jesus diz que o Pai, ele vem e faz morada em nós. Mas como o organismo vivo, como o corpo de Cristo, nós só o seremos enquanto estivermos ligados ao corpo. É simples entender que, por exemplo, uma parte do meu corpo, do seu corpo, que por algum motivo de acidente, por alguma situação de necessidade de amputação, quando parte do nosso corpo ele é retirado do nosso corpo, um membro, ele já não é mais entendido como corpo, não faz parte do seu corpo, né? Ele já foi desligado, e as características desse desligamento é comprovada pela falta de vida naquele corpo. Então, desde aí a gente já entende que esse avivamento que nós vamos estar estudando sobre o avivamento na vida da igreja está falando daquele que ainda está ligado ao corpo. Não tem como nós falarmos aqui, refletirmos sobre o avivamento na vida da igreja, como incluindo nessa reflexão aqueles que não estão ligados ao corpo de Cristo. Você pode ter com certeza membros do corpo, isso é lógico de nós entendermos, que fazem parte do corpo de Cristo, que estejam mais fragilizados ou mais debilitados do que outras partes do corpo, que outros membros do corpo. Mas o fato é que o corpo, ele estando totalmente saudável, estando totalmente em plena saúde, né, tudo irá bem. O corpo será conduzido de forma feliz, alegre e desempenhará o seu papel enquanto corpo de uma forma excelente. Agora, se um corpo, um membro deste corpo que está no corpo, ele está debilitado, outras partes do corpo, que ainda que estejam saudáveis, vai padecer junto com aquele corpo. Porque ninguém pode dizer, como quando faz parte do corpo, a um membro pode dizer, eu não dependo de ti, eu não preciso de ti, porque todos ali estão num conjunto. Então é nessa ótica, nesse entendimento, que também nós devemos aqui, desde já, meditarmos a respeito de, quando falar de igreja, nós temos que entender o corpo de Cristo como um todo, que está aí, né, por todo o mundo afora. O corpo de Cristo não é uma igreja local, o corpo de Cristo não é um templo, não, o corpo de Cristo
é o somatório de todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, que vivem de acordo com os princípios da sua palavra, que estão em plena comunhão, ou seja, com o corpo de Cristo. Ou seja, eles não estão fora, eles estão juntos, estão comungando. E isso não necessariamente precisa ser considerado como uma única célula, né, que está localizada, quem sabe, numa congregação onde você congrega, num campo, numa cidade. Mas o avivamento da igreja, na vida da igreja, é algo que nós vamos refletir de forma geral. E que você, como um membro dela, ligado a ela, estando ela, você é uma igreja. Você pode usufruir de toda a riqueza que esse ensino ele nos traz. O textual nosso, em Atos capítulo 2, versículo 4, nos diz a seguinte palavra. Eu vou ver aqui na revistinha. Está dizendo assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4, é o textuário da nossa lição, cuja leitura em classe também está registrado no capítulo de número 2, do versículos de 1 a 13, que você pode desde já estar estudando aí na sua casa e será lido ali em sala de aula também, para lhe refrescar ali a sua memória e dando início ali então à liçãozinha em classe, ao estudo da lição em classe. Pois bem, esse textual está inserido dentro dessa leitura que nós estaremos fazendo ali em sala de aula, mas desde já na semana você pode estar aqui fazendo a leitura diária, assim como eu irei fazer agora junto com você, da leitura da segunda, terça, quarta, quinta, sexta e no sábado. Pois a domingo é a leitura em classe que você faz na própria sala. Mas antes de iniciar aqui a leitura, que eu convido você já a ir buscando aí a sua Bíblia, pegando a sua Bíblia em mãos, e já abrindo aí no capítulo 9 do Evangelho segundo escreveu Mateus, e quando você pega aí a sua Bíblia, eu convido você a prestar atenção aqui na verdade prática que essa lição traz para nós. Ela diz a seguinte expressão: ao longo dos anos, quando fala ao longo dos anos, põe ano nisso, a igreja experimenta avivamentos através do batismo no Espírito Santo e a atualidade dos dons espirituais. Então, ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos através do batismo com o Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Na segunda parte desse vídeo, nós estaremos aí comentando o desenvolvimento da lição e nós vamos estar aí falando então a respeito, desta atualidade do batismo do Espírito Santo, essa atualidade dos dons espirituais. Vamos estar comentando sobre a abrangência, a quem diz respeito, o chamado abrangente de Jesus, sobre a promessa. Será que ela é para alguns? Ficou restrita lá no tempo dos apóstolos? Ou ela ainda é para os dias de hoje, para os salvos em Cristo Jesus? Vamos comentar sobre o engano de algumas fontes teológicas que pensam de forma diferente, que ficaram restritos lá no passado, esses dons espirituais, este batismo com o Espírito Santo, que é um elemento que você vai ver inicial, importante, porque nos é primordial para que o avivamento, na vida da igreja, ele venha fluir. E aí você vai participar aqui, você já pode aí ficar atento, se inscreva no nosso canal para você receber essa segunda parte, vai dando aí um like, isso nos ajuda, essa é uma forma de você estar agradecendo a Deus e a mim aqui, esse trabalho que nós estamos aqui trazendo da parte do Senhor para a sua vida. É um esforço que nós propomos fazer adicional para estimular você, desde o começo da semana, já estar estudando a revista, as lições da Escola Bíblica Dominical. Então, eu trago aqui sempre esse gostinho nessa primeira parte. E para não perdermos tempo, o vídeo não ficar tão longo nessa primeira parte aqui da nossa lição, eu já convido você. Você pegou a Bíblia aí? Está de posse dela?
Então, lá no capítulo 9, versículo 35, do Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, o título dessa leitura na revista fala assim, ó, antes de ler o versículo: Jesus ensinava, Jesus pregava e curava as enfermidades. Então vamos ler aí, Mateus capítulo de número 9, versículo 35, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando-as nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, nós temos aí, né, Jesus Cristo, a palavra do Senhor revelando aí a forma em que Jesus ensinava, a forma que Jesus pregava e o que dentro das suas mensagens e ministrações de sinais que se manifestavam durante o seu ministério. Você vai entender aí durante o estudo da semana a importância, nós temos em mente o exemplo de Jesus Cristo e a forma em que o Espírito Santo ele confirmava as palavras, a mensagem de Jesus Cristo, pois ele era avivado, ele tinha um ministério avivado, e nós já aprendemos aí na lição anterior. Ainda na leitura de terça-feira, eu convido você a abrir a palavra no livro de Atos dos Apóstolos, agora no capítulo de número 2. Lembrando que esse capítulo, número 2, dos versos 1 ao 13, nós vamos ter a leitura bíblica em classe, e aonde nós temos também ali o nosso texto-aula. Mas agora nós vamos saltar um pouquinho lá para frente, dentro ainda do capítulo 2, mas o versículo de número 38 e 39. O título diz assim, da lição da terça-feira, leitura diária: o batismo no Espírito Santo é para os salvos. Então nós já temos aí no capítulo 2, versículo 39, já aí uma dica, né, sobre aquilo que nós vamos estar detalhando mais profundamente na lição, a respeito da abrangência. A quem é este batismo do Espírito Santo? É só para aqueles que estavam lá na época de Cristo, na época dos apóstolos? Vamos ver aí. Olha o que o versículo 38 diz. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então aí você já vai aprendendo com o Espírito Santo, né, a abrangência desta promessa do batismo do Espírito Santo, e que nós vamos aí no avivamento da igreja entender a sua função principal. Há quem diga que o batismo com o Espírito Santo foi feito para falar língua estranha. Não, você já vai aprendendo aí. As línguas estranhas é um sinal inicial, né, que você recebeu ali este batismo. Agora, as razões por que você recebeu esse batismo, nós vamos estar vendo aí que ela é primordial no avivamento da igreja ao longo da explanação do comentário das lições. Na quarta-feira, temos aí a leitura no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Convido você aí a folhear a sua Bíblia. Essa é uma oportunidade, né, de cada um de nós aí. Eu convido você sempre a manter uma Bíblia realmente na versão, não aquela digital, a versão texto, Bíblia mesmo, no textual, né? Para quê? Isso ajuda você a aprender, desde já também, a manusear a palavra. Nós vemos, infelizmente, pessoas que abrem, quando o pastor ou alguém fala, vamos abrir a Bíblia,
aí no Evangelho de Mateus, ele vai lá no começo da Bíblia. Não sabe nem que ela fica no meio. Isso é falta de prática, é falta de leitura, né? É falta de estar ali manuseando bem a palavra. Então, vamos aprendendo desde aí a oportunidade, né? De nós estarmos aí manuseando a palavra. Então, na leitura de quarta, o título sobre Jesus coopera com os discípulos na pregação. Marcos 16, 20, a palavra do Senhor diz assim: E eles tendo partido, eles quem? Está falando aqui dos discípulos, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Veja aí, então, desde já nós aprendemos aí que dentro dessa leitura de quarta-feira, na lição sobre o tema o avivamento na vida da igreja, né, tendo os discípulos, e hoje também nós temos aí que contar, não há como viver e fazer a obra de Deus, pregando onde quer que estejamos, falando do amor de Deus a quem quer que seja, se nós não tivermos a cooperação da pessoa bendita de Jesus Cristo, confirmando a palavra que vai sair da minha e da tua boca, também com os sinais, né? Isso é uma importante referência para mim e para você, se nós mesmos estamos fazendo aquilo que está sendo agradável diante do Senhor, né? Deus, o Senhor Jesus, quando ele vê que nós estamos fazendo isso de coração, estamos fazendo isso em prol realmente do reino de Deus, e nós estamos pregando o verdadeiro, genuíno evangelho de Jesus Cristo, pode ter certeza, foi ele que te comissionou, foi ele que te enviou, ele vai estar com você, ele vai cooperar com você, e os sinais serão ali evidentes, confirmando a palavra que vai sair da sua boca. Pastor, que sinal é esse? Assista aí a segunda parte, nós vamos estar falando sobre esses sinais de forma mais detalhada. Agora na quinta-feira, a leitura está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a parte agora do versículo 42, aonde o título fala sobre a perseverança dos primeiros crentes. O título, ele traz aí agora então no versículo do Atos 2, 42, o versículo é assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Vamos ver aí que o avivamento na vida da igreja, através desse versículo, ela é aí uma receita, né, para que a igreja continue sendo avivada. O que não pode faltar? Perseverança. Perseverar, irmão, é continuar, é ter começado e não parado, mas insistido, com todas as dificuldades, com todos os obstáculos que possam surgir e tentar interpor aquele objetivo, aquela missão. Então a igreja avivada, né, o avivamento na vida da igreja tinha essa prática, que já aprendemos aí com a leitura, podemos refletir aí no estudo, na meditação dessa leitura de quinta-feira. É uma igreja perseverante. No que, pastor? Na doutrina. O que é a doutrina? É o conjunto de regras, né, que administram ali a vida saudável, né, prudente, daquele que se diz servo do Senhor, discípulo do Senhor Jesus, que tem aí os princípios, toda a Escritura, que foi divinamente inspirada. Diz o apóstolo, né, quando ensina ao seu servo ali, ao seu filho na fé, Timóteo, ela é apta para redarguir, para instruir, para corrigir, para tudo, para que de forma objetiva todos sejam preparados plenamente ali, aptos para exercer e fazer a obra do Senhor. Na comunhão,
na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseverar na comunhão, às vezes não é fácil. Nossa comunhão aqui fala de comunhão com Cristo, fala de comunhão com o corpo de Cristo, e nós já estamos falando desde o início aqui, quem que é o corpo de Cristo? A igreja, composta de pessoas que estão aí em diversas localidades. Não são só aqueles membros que fazem parte da igreja onde você congrega. Há muitas pessoas que se enganam. Não, é a minha igreja que é a única certa. Como se fosse ali um templo ou aquele grupamento de pessoas ali. Não, a igreja do Senhor está espalhada aí por toda o globo terrestre aí, e por aqueles que estão aí como os astronautas que professam a fé em Cristo, que vivem aí muitos dias, meses, semanas aí no espaço, na parte aí monitorando aí, ou que estão aí também em distâncias remotas da nossa terra, aí pelos mares, nas ilhas mais remotas. Todos eles que professam a fé em Cristo, que fazem parte do corpo de Cristo, eles são salvos, eles são participantes desses a qual eu e você devemos manter comunhão. Vai aprendendo aí. Tem mais aí no comentário durante a semana. Na sexta-feira, Atos capítulo 2, está bem pertinho aí o versículo. Não precisa nem treinar a mudança de página na Bíblia. Versículo agora 44 e 45, a leitura de sexta, que fala comunhão e assistência social na igreja primitiva. Nós vemos aí que também isso são marcas do avivamento na vida da igreja que tem que existir ainda nos dias de hoje. Olha o versículo de número 44 e 45. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 45. Vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Nós vemos aí, essa marca da igreja primitiva, e como resultado do avivamento que ela tinha na sua vida de comunhão. É certo que a gente vai entender que tudo aquilo que é exagerado, mal compreendido, traz problema para a vida dele, de si próprio e daqueles que estão ao seu redor. Porque nós vamos ver aí, porque a falta de sabedoria deles, no exercício ali, porque, irmãos, ser avivado tem, ter o avivamento na nossa vida, irmãos, ele tem que ser ali, realmente debaixo da graça e da unção do Espírito Santo. Qualquer emocionalismo, qualquer coisa que exceda, o verdadeiro e genuíno toque e agir do Espírito Santo, direcionamento do Espírito Santo, é por conta do homem. E ele vai colher resultados daquilo que ele exageradamente ele faz e pratica, sem controle. Sem controle. Nós vamos ver aí um pouco no comentário durante a segunda parte, aquilo que Deus, pelo Espírito Santo, nos permitir que venhamos a falar. E para fechar aqui, já concluindo essa leitura bíblica diária, que você com certeza já está aí usufruindo. Não sei se você fará assistirá esse vídeo na segunda, na terça ou na quarta. Nós vamos disponibilizar aí, esse vídeo aí desde já. Mas você vai poder já fazer parte do seu alimento espiritual aí, do seu devocional, se você estiver aqui comigo, assistir e acompanhar e fazer a sua leitura aqui junto comigo. E poderá continuar aí meditando, orando a Deus, Deus continuará falando profundamente. Leitura de sábado, 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo agora é o 10, e o versículo, cujo título na revistinha fala sobre fazei tudo para a glória de Deus, é o versículo de número 31, aonde traz-nos a seguinte palavra: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
né? Confirmando aí o título, fazei tudo para a glória de Deus. Observe aí que comer faz parte da manutenção humana, beber também faz parte da manutenção humana, né? Faz parte de tudo aquilo que nós necessitamos. E quando fala ou façais outra qualquer coisa, está representando aqui dentro daquilo que, nas condições humanas de manutenção humana, nós podemos fazer, como, por exemplo, trabalhar, estudar, até mesmo se divertir, ter o nosso momento de descanso, ter o nosso momento social. Tudo isso e muito mais que nós vamos estar comentando, devemos fazer para a glória de Deus. Será que o que eu estou fazendo tudo realmente pode ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo glorificado na sua vida? Fica aí a reflexão para você, e que desde já eu agradeço você que ficou aqui comigo esses 20 e poucos minutos aqui, e que a bênção do Senhor continue sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E marque aí no sininho de notificação para você ser alertado da segunda parte dessa lição que nós estaremos comentando para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Esteja conosco e que Deus te abençoe em nome de Jesus.